É muito bom estarmos aqui novamente para tratarmos de assuntos espirituais e pessoais, sempre procurando de alguma forma desenvolver a nossa vida espiritual e também pessoal. E hoje nós vamos falar sobre a religião. E aí, será que eu sou um religioso? O que a religião faz na vida da pessoa? Quais são os problemas da religião na vida da pessoa? O que é uma religião de fato? Bom, primeiro, para a gente poder chegar no que é uma religião, nós vamos abordar aqui um tema sobre uma palavra chamada viés de confirmação. Talvez você nunca ouviu falar, algumas pessoas nunca ouviram falar, outras talvez já ouviram falar sobre viés de confirmação. O que é um viés de confirmação? Como é que isso acontece na nossa mente? Acontece no nosso cérebro. Quando nós nascemos e crescemos, nós vamos crescendo com algumas ideias, ou com muitas ideias. E na medida que a gente vai desenvolvendo, nós procuramos ideias, conceitos ou pessoas que confirmem aquilo que nós acreditando. É assim que confirma, então, o viés de confirmação. E mais, o viés de confirmação ele também vem mesmo quando nós sabemos que há algo errado, mesmo com fatos que comprovam que aquilo é errado, mesmo assim nós acreditamos. E se recusamos a acreditar o contrário, que aquilo não presta. Então, isso se chama viés de confirmação. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é assim que acontece, ou que tem acontecido com muitos religiosos, e assim também que nasce a religião na mente humana, ou no coração humano. Então, quando nós adotamos na nossa mente essas crenças, nós enraizamos daquilo que nós acreditamos, então passamos a procurar pessoas em nosso redor, principalmente pessoas, para poder desenvolver essa crença que nós temos, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela de cunho esportivo, ou seja lá o que for. O viés de confirmação está sempre presente na nossa vida. Por isso que quando uma pessoa ela se torna religiosa, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo com fatos que são apontados que ela está sendo, digamos, enganada, o que ela está praticando é errado, mesmo assim ela prefere ficar com aquilo que ela acredita de fato ser verdadeiro para ela. Então, assim aconteceu comigo. O que eu estou contando com vocês aqui é uma experiência. Assim aconteceu comigo e assim acontece com milhares de pessoas. E a gente só vai se dar conta que nós estamos sendo vítimas da nossa mente ou da religião quando a gente olha para trás e a gente vê que perdemos tudo por causa de um ideal ou de uma crença que não acrescentou em nada na nossa vida. Ou quando a gente se depara com alguma frustração, do tipo, quando você, igual aconteceu comigo, quando eu mais precisei das pessoas, naquela ocasião, eu vi e eu fui ignorado por aquilo que eu precisava. Então ali eu vi que de fato só estava confirmando o que ali não era o lugar mais para mim. Então, por que eu estou colocando aqui essa ideia? Porque é difícil ajudar uma pessoa que tem esse viés de confirmação. Na verdade, agora falando mais de um assunto espiritual, é difícil ajudar uma pessoa religiosa. É difícil fazer com que abrir os olhos de uma pessoa totalmente religiosa. E quando eu falo de religião,
Eu não estou aqui tecendo maus comentários ou crítica a nenhuma instituição, seja ela qual for. Mas estou aqui contando experiências com a religião que na minha vida não surtiram efeito nenhum. A única coisa que eu não perdi para a religião, graças a Deus, foi a minha fé. Essa Deus tem me conservado até hoje. Por isso hoje eu digo que estou livre pela graça e não mais preso a religião nenhuma. E daqui a pouco eu falo mais sobre a graça, como eu conheci a graça do Senhor Jesus. Hoje eu sei de fato que estou livre pela graça e achava que estava na graça, mas estava preso a uma religião. Agora, o que é uma religião? Bom, se você pesquisar aí no Google, por que eu quero que você pesquise aí no Google? Para que você tire as suas próprias conclusões de o que é uma religião. Então, segundo o que está escrito no Google, que eu escrevi aqui, as religiões elas podem ser rituais que as pessoas reconhecem, idolatrando ou se aproximando do sagrado. Então, toda pessoa religiosa, toda pessoa que é vítima de uma religião, ela acredita que o ritual que ela faz, ela reconhece que o ritual que ela está fazendo, ou o objeto a qual ela está usando, ou as formas como ela está se locomovendo dentro da religião, ela acredita que tudo isso, todos esses rituais, levam ela a se aproximar do sagrado. Então agora, colocando um pouquinho o Google de lado, o que é uma religião? A religião é tudo aquilo que a pessoa faz para se aproximar de Deus. Ela precisa de alguém ou ela precisa de alguma coisa. Então, na verdade, o religioso, ele precisa, para ele poder ter alguma coisa de Deus, ou para ele se aproveitar de alguma coisa de Deus, ele precisa fazer. E ele precisa fazer bastante. Depois você pode meditar com calma, mas você tem que meditar com calma, com carinho, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Se você ler os 5 capítulos, o Espírito Santo vai abrir seu entendimento para a diferença da religião para a graça. Então, o que eu estou falando aqui se baseia naquilo que Paulo estava escrevendo aos Gálatas sobre os rituais que eles estavam fazendo. A primeira vez que Paulo evangelizou os Gálatas, eles haviam conhecido a graça. Eles haviam se libertado das suas tradições, das suas religiões. Paulo, então, ele continuou fazendo as suas viagens. Quando ele voltou, ele ficou sabendo que um grupo de judeus religiosos se infiltraram no meio dos Gálatas e começaram a convencer alguns deles a voltarem a convencer eles de fazerem certos rituais para Deus, ou seja, praticar a lei. Praticar a lei. Tanto é que Paulo ele fala nessa carta que os Gálatas estavam atrás de novo de festas, rituais e leis, as quais já não importavam mais, porque eles estavam livres. Então, a religião, ela trabalha da seguinte forma: quanto mais você fazer as coisas para Deus, o que é esse fazer? É você estar todos os dias na igreja, é você fazer uma corrente, é você fazer uma campanha, é você dar mais dízimo, mais ofertas, é você evangelizar mais que as pessoas, é você visitar mais que todo mundo, enfim. A religião, ela coloca um peso na pessoa como uma lei. Se você fizer, você será mais ouvido e você será mais abençoado. Diferente da graça. A graça, ela não é assim. A graça do Senhor Jesus é:
Se você faz mais ou se você faz menos, você é abençoado da mesma forma. E outra, não é o fazer, não é o tanto que eu faço para Deus, mas é como eu sou para Deus. Paulo, então, no Evangelho aos Gálatas, ele explica que ninguém será justificado pela lei, não é pelas obras. Ninguém vai alcançar nada pelas obras. O que nós alcançamos através da graça. Então Jesus ele deixou bem claro a respeito da graça. Ele disse, só para você ter uma ideia, o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto também. O que é isso? Graça. A chuva que cai para o injusto, cai para o justo também. Como se chama isso? Graça. Isso é a graça do Senhor Jesus. A graça é um favor que nós não merecemos. Porque entenda o seguinte, se é o fazer que nos abençoa, se é a quantidade das coisas que fazemos para Deus que nos abençoa, então por que todo povo que é cristão, eu digo todas as pessoas, todas as pessoas que são cristãs e cristãos sinceros, por que todos então não têm uma vida, digamos assim, abençoada em todos os sentidos? Porque tem muita gente sincera que está na igreja, que serve a Deus de forma sincera, sem querer nada em troca, que está sempre orando, está sempre servindo a Deus de uma forma voluntária. Então, não é a quantidade que nós fazemos. Então, não é a quantidade, mas quem somos para Deus. É isso que importa para Ele. Então, a religião, ela prende a pessoa, digamos, com a lei, né? Na verdade, a religião nada mais é a lei. Ela prende a pessoa na lei, levando a pessoa a acreditar que tudo que ela faz para Deus e a recompensa será de Deus. É aí que entra então o viés de confirmação. Porque mesmo a pessoa lendo a Bíblia, ou mesmo ela sabendo de fatos, sabe, daquilo que aconteceu naquela instituição a qual ela está, naquela religião a qual ela está frequentando, ela teve lá, digamos, ela já viu fatos, né, de que ali é errado, existem coisas erradas, sabe, o comportamento ali dos seus líderes, digamos assim, daquelas pessoas que estão em cima, não estão dando exemplo, ela sabe que é errado, e mesmo assim ela continua ali. Aí ela, para ela se convencer de que ela está no lugar certo, aí ela coloca assim na cabeça, bom, eles vão acertar contas com Deus. Bom, não é bem assim, dessa maneira que acontece, porque olha só o que está escrito aqui, depois você pode ler, você tem que ler com calma e prestar bem atenção no que está escrito aqui com relação à religião. Olha só o que Paulo fala acerca da religião, acerca da pessoa religiosa, da pessoa que procura servir através da lei. Porque a lei nada mais é do que regras, um regime, obrigações que a pessoa tem que fazer. Eu quero deixar aqui outra coisa, eu quero abrir aqui um parênteses, o seguinte. Igreja, ela tem que ter regras de fato, sabe? E as pessoas que frequentam as suas igrejas, ela tem que obedecer de fato aquilo que é passado pela liderança, porque senão vira bagunça. Mas o problema das regras do regime, da lei que algumas instituições religiosas impõem sobre o povo, o problema grave é o seguinte: se a pessoa não fizer, ela não é de Deus. Se a pessoa não fizer, ela não será abençoada. Se a pessoa sair da igreja, da instituição, seja lá qual for que ela está servindo, agora ela se tornou um endemoniado, um perturbado. Então, tipo assim, a religião,
ela escraviza a mente das pessoas de tal maneira, de forma para que as pessoas não se aproximem mais das outras, sendo que Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse mais: se teu irmão pecar, perdoe ele 70 vezes 7. Mais algumas religiões, elas têm por aí, que se a pessoa pecar, ela é digna de ser punida, ela tem que sofrer as consequências. Em alguns casos, nem Santa Ceia a pessoa pode tomar, porque a direção da igreja proíbe a pessoa de tomar. Então a gente vê que o problema, de fato, não são as regras, mas a imposição e o controle sobre a mente da pessoa, que acaba fazendo com que ela se torne religiosa. E ela, com medo de Deus, com medo, essa é a palavra, com medo de Deus ou com medo da maldição, a pessoa então serve, arrisca para não ter problema com Deus. Mas olha só o que Paulo escreve nessa carta aos Gálatas. Ao que ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então aqui, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que todos aqueles que vivem sobre o domínio da lei, sobre aqueles que obedecem à lei, esses serão amaldiçoados. Porque já que eles servem à lei, eles têm que cumprir a lei. E eu completo dizendo o seguinte: é impossível que o homem cumpra a lei. Por isso que o Senhor Jesus se tornou maldito, pendurando no madeiro. Por isso que ele morreu em nosso lugar. Porque não há um justo sequer. Pela lei, ninguém consegue ser fiel. Ninguém consegue ser fiel à lei, ninguém consegue cumprir. Nós somos cheios de falha. A lei, ela nasceu por causa do homem. A lei, ela nasceu por causa do homem. O homem era indisciplinado. Então, Deus trouxe a lei para que o homem fosse disciplinado. Mas o que aconteceu? O homem não conseguiu cumprir a lei. O homem não conseguiu cumprir a lei, porque não há quem consiga cumprir a lei. Então, Deus, para não perder a humanidade, para não perder o povo, ele teve um plano. Então, Jesus vai ser o cordeiro e vai morrer em nosso lugar. Agora é o seguinte, agora é a graça. Quem crer na pregação da graça será salvo. Mas quem vive pela lei será julgado. Então, para completar até o que eu estava dizendo agora, para não perder aqui o raciocínio, olha o que Paulo fala sobre a graça. Olha o que ele fala aqui. Aliás, sobre a graça e sobre a lei, né? Gálatas 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Repetindo, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí, a manifestação do Espírito de Deus, as maravilhas que o Espírito de Deus faz hoje, em nossos dias, e fez ali na época de Paulo, ele fez pelas obras da lei ou pela pregação da graça, ou pela pregação da fé? As maravilhas que acontecem hoje acontecem pela graça de Jesus, pela pregação da fé. Está escrito: quem creu em nossa pregação. Quem creu em nossa pregação. Então as maravilhas, os milagres que acontecem no dia de hoje é pela pregação da fé e não pela religiosidade. Não é pela religião. Se você quer ser abençoado, você tem que sair da religião e entrar na graça de Jesus, aceitar a graça do Senhor Jesus. A graça nada mais é do que liberdade. Jesus nos trouxe liberdade, não libertinagem. Libertinagem é bagunça.
O que é liberdade? Você é livre para cultuar o Senhor Jesus da forma como você quiser, como você achar melhor. Você serve como você quiser. Você é voluntário. Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Então, viver na graça do Senhor Jesus não é viver sobre um regime, sobre regras, sobre imposição humana, sobre coisas que o homem inventa da sua própria cabeça para poder dominar a mente das pessoas. Viver pela graça é ser livre no espírito. Sabe? É você procurar servir o próximo sem querer nada em troca, porque isso dentro de você comove. É você querer buscar agradar a Deus sem querer ser visto, sem se importar se você vai ser visto ou não, sem querer nada em troca, porque dentro de você é uma inquietação. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Então você serve como você achar melhor. Você serve de todo o coração. Você há de convir que quando você faz sem imposição, as coisas não fluem. Mas quando coloca um pé na sua garganta para você fazer, ó, se você não fizer, se você não trazer ninguém, olha, se você não fazer isso, não fazer aquilo, você vai sair da obra, você não serve, você não é de Deus, você não tem o Espírito Santo, você está mal. E a pessoa faz mais para não ser prejudicada pelo homem do que para agradar o próprio Deus. Então veja bem, vê se você não está sendo vítima de uma religião ou se você não se tornou religioso. Talvez você se tornou religioso. Eu era religioso há mais de 20 anos. E sabe o que aconteceu com a minha vida? A religião não me deu nada. Mas tudo que eu fiz na minha consciência, eu acredito, creio que foi para Deus e isso vai ter uma recompensa. Mas homens se aproveitaram ou se aproveitam da nossa pureza, da nossa consciência de fé. Eu não estou falando isso para poder julgar que todas as instituições ou denominações ela tem aproveitadores, não estou falando isso. Mas estou falando que você tem que discernir a quem você está servindo ou como você está servindo. Porque existem sim muitas instituições por aí que ensinam você a ser livre. Que você é livre para cultuar como você acha melhor. Para buscar como você acha melhor. Então existem muitas instituições que o objetivo é Jesus mesmo e a sua alma. Outras não. Outras querem apenas, digamos assim, aproveitar da fé da pessoa para deixar ela mais escrava na sua mente, para que ela possa, enfim, ali, dar resultados para aquela denominação, seja ela qual for. Eu não estou aqui falando de denominação A, B ou C. Bom, cada um aí julgue como achar melhor. O homem de Deus julga todas as coisas. Então você é livre até para julgar. Se aonde você está ou não está, o que eu estou falando ou não é de Deus ou não. Mas isso aqui é a minha opinião e a minha experiência. E eu estou falando aqui porque o Espírito Santo mandou eu falar, porque eu venho meditando no livro de Gálatas, né? E eu falei, poxa, eu queria falar alguma coisa e o Espírito Santo tocou no meu coração, então fala sobre a religião. Então, meu amigo, quem vive sobre a religião, quem serve sobre a religião será julgado. E quem vive pela graça será julgado. O que você prefere? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. E compartilhe, deixe o seu like, comente,
porque fazendo isso você me ajuda a alcançar mais pessoas. E eu acredito que Deus vai tocar mais no coração das pessoas e outras pessoas virão e alcançarão a verdadeira graça do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima.